Uma questão importante que envolve o direito tributário é o artigo 2º, parágrafo 3º da Lei 6.830 de 1980, que é a lei que regula o processo de execução fiscal. O artigo 2º, parágrafo 3º, tem a seguinte redação: a inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição para todos os efeitos de direito por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de fim daquele prazo. O questionamento que se faz é o seguinte: essa norma, ela é compatível com a Constituição da República? Resposta: parcialmente compatível. Ela foi recepcionada em parte. Explique-se. Nós sabemos que nos termos da Lei 6.830 é possível executar créditos de natureza tributária e não tributária, desde que, evidentemente, o crédito seja inscrito em dívida ativa. Esse dispositivo, artigo 2º, parágrafo 3º, quando lido à luz de interpretação que leva em consideração a época em que foi redigido, deve ser compreendido da seguinte maneira: a Lei 6.830 de 1980 foi promulgada sob a vigência da Constituição de 1967, já com a Emenda Constitucional 1 de 69. E a Constituição de 1967 já exigia, assim como exige a Constituição Federal de 1988, no artigo 146, inciso 3, matérias que se situam no campo da normação geral de direito tributário deveriam e devem ainda serem reguladas por lei complementar. Ocorre que esta Lei 6.830 de 1980 admite o crédito tributário fique suspenso por até 180 dias ou até a distribuição da execução fiscal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reputou que essa norma é incompatível com a Constituição quando o crédito exequendo tiver natureza tributária. Eis que prescrição é uma matéria que, nos termos do artigo 146, inciso 3, e nos termos da Constituição de 1967, deveria e devem ser regulados por lei complementar. E a Lei 6.830 de 1980 é uma lei ordinária. Logo, nesse particular, não se aplica o artigo 2º, parágrafo 3º. Poderia se questionar, já que o Código Tributário Nacional foi recepcionado como lei complementar, pelo menos nos aspectos em que diz respeito a normas gerais de direito tributário, por que a Lei 6.830 de 1980 também não foi recepcionada com status de lei complementar? A resposta é muito simples. O Código Tributário Nacional, que é a Lei Ordinária 5.172 de 66, foi editado sob a égide da Constituição de 46, que à época não exigia lei complementar para regular matérias gerais de direito tributário. Logo, o Código Tributário Nacional não violou o processo legislativo de formação, teve como parâmetro a Constituição de 1946, diferentemente da Lei de Execução Fiscal, que foi editada já sob a égide da Constituição de 67, que já exigia lei complementar para regular matérias gerais de direito tributário. Logo, não haveria como recepcionar uma norma que já nasceu com vício congênito de inconstitucionalidade. Até porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde o início da década de 90, se firmou no sentido de que não se admite o fenômeno da constitucionalidade superveniente. Para finalizar, o artigo 2º, parágrafo 3º, ainda se mantém vigente, que diz respeito aos créditos de natureza não tributária. Por exemplo, multas aplicadas pelos tribunais de contas e as multas de natureza penal. Essas, se forem inscritas em dívida ativa, poderão ser executadas pelo rito da 6.830 de 1980. E, nesses termos, no processo administrativo de apuração da liquidez e da certeza, a prescrição ficará suspensa para todos os efeitos por 180 dias. Logo, podemos concluir que o artigo 2º, parágrafo 3º da Lei de 6.830 de 1980 foi parcialmente recepcionado.
uma vez que tal dispositivo não se aplica para os créditos de natureza tributária.